Olá pessoal, mais uma vez professor Marco Túlio na área aqui para ajudá-los com o tema Fundamentos de Vibrações. Hoje nós vamos explorar a técnica do decremento logarítmico, né, que faz parte normalmente dos livros da unidade de vibrações livres amortecidas. Então vamos lá. Bom, essa técnica, primeiramente, ela é mandatória, né, ela só faz sentido se o seu sistema é subamortecido. Né? Para sistemas criticamente amortecidos e superamortecidos, ele não faz sentido nenhum. Tá? Mas como os comportamentos subamortecidos são os mais corriqueiros, os mais recorrentes nas aplicações práticas, então essa técnica vai ser de grande valia, né? De bastante aplicação. Bom, então esse gráfico é uma resposta típica de sistema subamortecido. Né? Perceba aqui o decaimento exponencial, que é característico, certo? Bom, então aqui a gente coloca alguns parâmetros, né? Que isso aqui, esse C til aqui é a amplitude máxima, né? Do primeiro pico lá da resposta. Temos aqui a condição inicial, esse primeiro ponto, e temos os picos, né? Vocês perceberem aqui, né? Tem vários picos aqui até que o sistema ele volte à posição de equilíbrio, né? Como aqui é só uma parte do gráfico, então vamos batizar aqui cada pico desse, né? Vou colocar x1, x2, x3, x4, x5 e aqui uma reticências que a gente não sabe a princípio quantos picos são, e aqui eu coloco um xj mais 1, índice j mais 1. Tá? Aqui eu tenho uma pequena fase, né? De um lado e do outro, né? φ0. E aqui eu tenho uma outra fase para o primeiro pico, que é o φ. Temos também, né, no caso, como é a função harmônica, uma resposta harmônica, temos aqui a distância no tempo de pico a pico, ela nos traz aqui o tal D, né, o período D amortecido. E lembrando aqui que no caso a frequência natural amortecida, ômega D, ela pode também ser calculada dessa forma, né, que simplesmente é 2π dividido pelo período amortecido. Uma coisa que é muito importante de dizer aqui, que fique claro, que esse x1 não necessariamente precisa ser o primeiro pico. Você pode batizar quem que é o seu x1. Aqui no caso aqui didático, a gente colocou o primeiro, mas o x1 poderia estar aqui, e assim por diante. Então, você batiza o x1 e os subsequentes vão crescer baseado naquele x1. Tá? Então é muito importante essa informação. Também aqui, apesar do gráfico estar em xt, ou seja, o deslocamento, ele não tem necessidade de ser tratado só como um deslocamento. Você pode utilizar ele com qualquer tipo de sinal que tenha esse comportamento. Ou seja, na prática, aí, né, você pode, com os acelerômetros, né, você pode medir a aceleração, como o próprio nome diz, mas se você integrar esse sinal, você tem a velocidade, se integrar mais uma vez, você tem o deslocamento. Então não precisa ser necessariamente x aqui, viu gente? Isso aqui é importante, está grifado aqui. Pode ser velocidade e aceleração. Tanto o resultado em termos de amortecimentos vai ser o mesmo. Bom, então qual que é a definição? Como é que é definido esse decremento logarítmico? Ele é definido dessa forma aí. Ele é um delta minúsculo, ln, da razão do x de t com o x de t subsequente, né? Que é o t mais o período amortecido aqui. Então é a definição. Então se a gente pegar lá as respostas subamortecidas que a gente já viu lá, então tem o x de t vai ter essa cara, e o x de t é só se acrescentar aqui o período. Então a gente expande dessa forma. Mas a gente sabe que o produto entre a frequência natural amortecida e o período amortecido é 2π. Como está aqui, ó. Sai daqui isso aqui, ó. Não é mágica, sai daqui. Então a gente pega e faz as aplicações, as manobrinhas matemáticas correspondentes, e a gente chega à conclusão que o denominador aqui, ó, ele é equivalente a escrever essa expressão aqui, ó. Ele é equivalente a escrever essa expressão, porque é uma função periódica, né? Então está feito. Então a gente pega e aplica essas expressões aqui na definição, né? Como é definido dessa forma, e a gente culmina nesse aspecto aqui de expressão, que a gente vai poder cancelar algumas coisas, né? Perceba, C til em cima, C til embaixo, a gente cancela. O seno, com seu argumento em cima e embaixo eu cancelo, vai sobrar simplesmente o ln de e elevado a menos que si, ou no caso zeta, né? Ômega n t,
e embaixo o E elevado a menos zeta ômega n, só que é T mais o período amortecido. Pega as propriedades de logarítmico, a gente chega à conclusão que vai dar isso aí. Expandindo um pouco mais, a gente chega à conclusão que o delta minúsculo, que é o decremento logarítmico, ele pode ser calculado por essa expressão. E a gente pode andar um pouco mais ainda, né? Para substituir esse termo aqui, ômega d, a gente coloca aqui na expressão e sabe também que o ômega d, gente, ele pode ser reescrito de outra forma. De qual forma que ele pode ser escrito? Ele pode ser escrito dessa forma, ó, que é ômega n raiz quadrada de 1 menos zeta ao quadrado. Certo? Então a gente cancela ômega n aqui e chega a essa expressão, já isolando o zeta, onde o zeta é meu fator de amortecimento. Lembrando que o fator de amortecimento ele é uma grandeza adimensional, diferentemente do que acontece com a constante de amortecimento, que ela tem unidade. Aqui ele é adimensional. Então, analogamente para os picos subsequentes, né, aqui, a partir da definição, a gente pegou um pico e o imediatamente depois, né, o subsequente. Mas assim, eu tenho vários outros picos adiante, né? Então a gente generaliza a expressão dessa forma, né, que fica 1 sobre J, onde J é o índice, né, final menos 1, a gente vai ver, inclusive com aplicações. Então vai ficar dessa forma, x1, né, lembrando que o x1 pode estar em qualquer lugar aqui, viu? Você que escolhe. x1 sobre xj mais 1, que é o último termo que você considerou. A gente vai fazer aplicação dessa... Só para a gente ver na prática, onde que eu vou usar isso na prática, né, como é que é feito, né? Então é só um pequeno vídeo mostrando aqui como é que é feito. Os caras pegam, eles pegam um martelo de impacto, né, que tem uma célula de carga, e mede com um acelerômetro aqui, ó. The top half of the display shows the impulse response in the time domain, and the lower half displays the FRFs in the frequency domain. Each time a satisfactory measurement is achieved, the traces are saved into a data block for post-processing. Informações aqui, a gente pode plotar esse gráfico direto no computador, adquirir e aplicar a técnica do decremento logarítmico, certo? Então isso é possível de ser feito. Então normalmente o pessoal faz esse tipo de procedimento aí na prática. Bom, então olha só, eu tenho aqui, isso aqui é uma resposta real, viu gente, é um experimento aí que eu fiz, que eu coloquei para a gente tentar fazer essa aplicação aí. Então tem o deslocamento, no caso tem micrômetro, viu gente, micrômetro, é micrômetro mesmo, ou seja, é o milionésimo de milímetro, de metro, milionésimo de metro. E o tempo. Então percebo que o deslocamento, o decaimento, né, exponencial, né? Só que eu quero, como o sinal está muito denso aqui, eu vou dar um zoom nessa região aqui destacada, né, para ficar mais fácil a gente enxergar. Então vou pegar os 2 segundos e olha só, então já ficou mais fácil a gente ver os picos, né? Fica mais fácil. Então eu vou eleger aqui um x1 e uns outros picos depois desse x1. Então olha só, né? Eu peguei aqui, eu elegi esse aqui, ó. Eu que elegi, eu poderia ter eleito esse aqui. Então aqui o x1, a amplitude é 40,332 e o instante de tempo aqui 466. Aí eu peguei também, né, eu arbitrei, que o meu sexto pico seria esse, que é a partir sempre do que você estabeleceu como x1. Eu tenho aqui tanto o deslocamento quanto o instante de tempo. Fiz isso para um terceiro pico, que estão aqui os valores, e para um quarto pico. Então eu tenho aqui os deslocamentos e os respectivos instantes de tempo. Mas para que eu vou usar esse tempo aí, né? É importante, ó. Eu posso usar o tempo para calcular minha frequência natural amortecida, ômega d. E para isso eu preciso saber o período amortecido. Como é que eu calculo esse período amortecido? Uso essa expressão aqui, ó. É o instante de tempo, t mais 1, né? E o instante de tempo no 1 que você considerou. Então, o meu t mais 1, na verdade é J mais 1 aqui, viu? Esse T6 menos T1. Certo? T6 menos T1. Aí eu divido pela quantidade de espaço que eu tenho aqui, né? A quantidade de espaço que eu tenho é 5. Então 6 menos 1, 5. Então eu vou ter, por exemplo, a
o período amortecido para essa consideração. Eu posso fazer isso com qualquer intervalo aqui, viu, gente? Entre esse e esse, entre esse e esse. Vai dar resultados bem próximos. Então veja bem, né? Eu peguei essas três situações, né? T6 menos T1, que eu já coloquei aqui, vai ser 6 menos 1 embaixo no denominador. Então o que vai dar? Ó, fazendo essa continha, o meu período amortecido é de 0,0522 segundos. Né? Eu vou pegar outra situação. Né? E eu posso calcular, né, lembrando a frequência amortecida aqui. É só pegar 2π e dividir para esse cara aqui. Ó. Eu chego à conclusão que minha frequência natural amortecida é 120,37 radianos por segundo. Então eu faço agora o cálculo do período amortecido para outro trecho. Ó, do 19 para 1. Ó. Então vai ficar o T19 menos T1, vai ser 19 menos 1, embaixo no denominador. Fazendo a continha, olha só, o meu período amortecido ficou de 0,05521. Né? 0,0521. Perceba a diferença, ó. Muito próximo, muito próximo. E a frequência amortecida para esse caso, 120,70. Né? A ordem de grandeza é a mesma, então tem diferença na casa decimais aqui. E por fim, eu pego um último trecho, que eu pego esse último pico aqui, x30, em relação ao primeiro. Então a continha fica dessa forma, essa continha sai dessa expressão aqui, gente, ó, dessa aqui. Fazendo a continha dá 0,0520. Então, ó, as três primeiras casas decimais são coincidentes, mostrando a precisão, a robustez aí do procedimento. E a frequência natural, por fim, 120,91. Então você vê que a partir de um gráfico real, né, que isso aqui é uma plotagem de um experimento, olha a quantidade de informação que eu tiro. Eu tiro a frequência natural amortecida do meu sistema. Então, olha só, continuando, agora eu vou calcular o decremento logarítmico propriamente dito. O decremento logarítmico é definido dessa forma, como foi feito alguns minutos. Então, para os três casos, ó, eu peguei x1, x6, x1, x19, x1, x30. E eu calculei os decrementos logarítmicos para cada trecho desse, ó, para cada trecho. Então vocês vão percebendo que, claro, quanto mais picos eu pegar, a tendência é que eu convirja para um valor mais preciso. Né? Também não precisa ficar 1000, né? Mas quanto mais você pegar, mais ele vai convergindo para o que é mesmo. Então perceba aqui, ó, já é 0,048, foi para 0,43, e aqui aproximadamente, se você arredondar aqui na terceira casa, fica muito parecido, né? E se eu tivesse pegado picos posteriores, certamente isso aqui ia convergir mais ainda. Tá? Então, eu pego o cálculo do fator de amortecimento, que é o meu objetivo. Né? O decremento logarítmico, que é o delta minúsculo, é uma ferramenta para eu calcular o fator de amortecimento, para usar a formulação. Então, a definição aqui que a gente deduziu lá atrás, e o cálculo já para os três casos. Né? Olha que interessante, né? O primeiro caso, segundo caso, terceiro caso. Simplesmente eu substituí os valores que eu já tinha aqui nessa fórmula. Aqui, ó, já deu um valor 0,007, também já estava distante. À medida que eu fui pegando mais picos, a coisa foi refinando aqui, ó, onde que foi? 0,0069, 0,0068. E se eu pegasse mais um pouquinho, ia convergir. Então, desses dois últimos, você já vê que é praticamente a mesma coisa. Então, o meu fator de amortecimento está em torno desses valores aqui, ó, né? 0,0068. Se tivesse pego mais, ia refinar mais ainda. Só que tem um macete aqui, né? Aqui tem uma fórmula completa, né? A fórmula completa, mas eu não preciso usar ela inteira. Dependendo da situação, se o meu decremento logarítmico for menor que 2, se ele for menor que 2 aqui, a expressão ela se aproxima com boa segurança dessa expressão menor. Essa expressão aqui que eu estou falando, ó, ela se aproxima dessa expressão aqui, ó, fica simplesmente delta sobre 2π. Tá? Fica de exercício para vocês fazerem aí o quão próximo que vai dar. Né? Isso é importante, ó, já economiza, né? Fica uma fórmula até mais fácil de memorizar. E por fim, né, vocês viram que lá atrás eu calculei as frequências naturais amortecidas, que é ômega D. Agora, como eu tenho ômega D e eu tenho zeta, que é o fator de amortecimento, então eu consigo calcular, a partir dessa formulazinha aqui, quanto que vale a minha frequência natural propriamente dita, ômega N. Né? Então dá 120,91.
Então isso aqui é extremamente importante, né? Um ensaio simples, né, de fazer, um gráfico simples, uma ferramenta matemática mais simples ainda, porém de extrema validade assim, para aplicações práticas, reais, certo? Então a gente finaliza essa aula de técnica do decremento logarítmico, espero que seja útil, agora é fazer exercício para praticar. Então ficamos por aqui, até a próxima, um grande abraço.